Se você pudesse explicar pra uma pessoa leiga que nunca ouviu sobre isso na vida, assim, tipo, quando a gente fala. Quando eu falo isso pra pessoas que nunca ouviram, soa como machista. Sim. Eu até me surpreendi quando eu fui falar assim: você acha que você tem uma energia mesmo feminina e seu namorado masculino? Fala, feminina e masculina? Como assim? Como se o que é de homem eu não posso fazer? A mulher fala assim. E aí eu me senti um machista Sim. tóxico, trouxa ali, mais uma vez. Tá vendo, bebezinha? Tão me caminhando pra esse lado por perguntas. E você conseguiria dar uma breve explicação do que Sim. é essa energia? Por que que isso. O que que é isso? Eu tenho uma ótima metáfora para exemplificar isso. E eu tenho uma professora que eu conheci em 2015 que ela dizia assim: num relacionamento, você só pode ser uma coisa. Você não pode ser duas coisas. Tem duas pessoas, uma pessoa precisa ser uma coisa e outra pessoa precisa ser outra coisa, porque elas se complementam. Então, a questão da polaridade, a gente primeiro começa com essa questão de se complementar. Se são iguais, elas não se precisam. Então, esse relacionamento vai virar uma amizade, vai virar um relacionamento de trabalho, vai virar outra coisa. Sim. Para que exista polaridade, para que exista atração, é preciso duas pessoas diferentes. E por isso que a gente, naturalmente, né, até para ter um bebê, precisa de um homem e de uma mulher. É isso que acontece. E aí, o que essa professora gostava de dizer? Ela dizia que num relacionamento você escolhe, você precisa escolher. Você vai ser a motorista, ou a passageira. Aí Tá. ela falou que quando ela dizia isso para as pessoas, as mulheres principalmente, ela trabalhava com mulheres, elas ficavam, não, Você é motorista. eu quero dirigir, mas eu também quero poder sentar no banco. Aí ela dizia que as pessoas que querem os dois são as pessoas que não conseguem manter relacionamentos, porque elas não conseguem fazer nada bem, elas não conseguem ficar no lugar delas e elas estão o tempo inteiro tentando competir pelo lugar da outra pessoa. Então, eu já vou explicar mais sobre essa Perfeito. dinâmica do motorista passageiro, que é super legal. Mas tudo isso, só para antecipar, ele é um movimento, quando a gente escuta isso, a gente acha que a gente está tentando colocar uma regra em cima de alguém. Uhum. Mas, na verdade, a mulher vai se sentir muito melhor estando num lugar e o homem vai se sentir muito melhor estando num lugar. Então, não é sobre ser uma regra, não é sobre como eu penso, é uma observação natural. E se a gente estiver bem conectado com o nosso corpo, e através dos exemplos que eu vou dar aqui, as mulheres e os homens vão perceber o que faz sentido ou não, se forem bem honestos, né? Então, vamos Certo. lá. Isso, se forem bem honestos. Desculpa te interromper, porque qualquer coisa que você falar, as pessoas vão falar, mas não são todas as mulheres, não são todos os homens. Mas existe, sim, igual eu já falei aqui, uma raiz, assim, né? Algo dentro da gente que, se você for honesto, você vai sentir, você vai entender, né? Sim, isso se chama, claro que existe algumas exceções, mas a grande maioria das pessoas vai estar dentro desse Sim. padrão. E isso se chama estar muito conectado com a realidade. Quando você está conectado com a realidade, você vê como as coisas são feitas, as coisas que vão dando certo e as coisas que não dão certo. E vê a própria história do mundo, vê como você chegou até aqui. Você veio, né, aqui através de uma força feminina e de uma força masculina. Verdade. Então vamos pensar no motorista e passageiro. Tá, você ia dar seus exemplos, é isso que você vai Isso, falar? eu vou dar esse Pra não exemplo. deixar você perder. Aí vamos supor assim, um cara gosta de mim, sei lá, me vê, a gente Tá. trabalha juntos e ele fala assim, pô, quero levar a Ariana pra sair, vamos lá. E aí o que ele faz? Geralmente, tá? Ele vai iniciar um contato. Então ele vai falar assim, Ariana, eu quero sair com você e tal, e quero te levar em tal lugar. Ele tá sendo o quê? Ele tá sendo um motorista. Ele tá planejando uma viagem pra gente e eu estou sendo convidada pra essa viagem. E eu tenho a escolha de dizer se eu quero fazer essa viagem ou não. Eu olho pra ele e falo, tá, eu quero ir nessa viagem. Então, metaforicamente, eu tô decidindo entrar nesse carro para experimentar se aquele carro é bom, se aquela viagem vai ser bom para mim e se aquele destino me faz bem. E o trabalho do motorista é o quê? Direcionar para onde a viagem vai, é pilotar esse carro, é estar atento para todas as coisas. E o que faz o motorista feliz é assim, putz, a minha passageira tá muito feliz. A minha passageira tá bem alimentada. Verdade. Se ela precisar fazer uma parada para ir ao banheiro, eu posso parar. A gente tá com a música num som que tá bom para ela, a temperatura tá gostosa. O motorista tem prazer em liderar, conduzir, acho que conduzir é a melhor palavra aí, essa viagem. E o que é o trabalho da passageira? O trabalho da passageira é receber essa viagem. É falar assim, uau, que gostoso, eu posso ficar aqui ouvindo a música, eu tô vendo a paisagem, a gente tá conversando, eu recebo essa viagem, eu sou conduzida. E eu me expresso através da comunicação da passageira, da comunicação feminina, com esse motorista. Então eu posso falar assim, tô com frio. Aí ele vai falar, poxa, então eu vou diminuir o ar-condicionado. Então, essa passageira, ela não está submetida a fazer o que o motorista quer. Ela vai se expressando como esse motorista quer o melhor para sua passageira. Sim. Porque ele quer ser uma companhia na viagem. E ela, como ela fica melhor nesse lugar de passageira, onde ela pode relaxar, ela escolher um motorista que ela confia, ela vai ser guiada para um lugar maior, que ela talvez ainda nem conheça, mas que esse homem, né, que a gente está falando que o motorista seria o homem, ele está criando todo esse destino.
E isso é muito natural pro homem, tá? É muito natural pro homem conduzir, é muito natural pro homem planejar, é muito natural pro homem se antecipar às necessidades. E aí a mulher fica nesse lugar onde ela recebe essa viagem e ela se expressa. Mas vamos pra vida real. Nossa. Vamos começar assim. E muitos relacionamentos começam assim. Você entra no carro com esse homem, né? Essa é uma metáfora. E você começa a viver com ele. Só que aí o que a mulher começa a fazer, por exemplo? E claro, às vezes o homem tá realmente sendo um mau motorista. Mas muitas vezes a mulher começa assim, ela vê assim, vai mais devagar, tá indo muito rápido. Não, desliga o ar-condicionado, faz não sei o quê. Ela começa a perceber que ela não confia tanto no motorista e ela começa a tentar liderar essa viagem. Então, ao invés, o motorista tá ouvindo isso, né? Faz tal coisa, faz assim, faz assado. Quem nunca viajou com uma mulher aqui, né? Tipo, vai mais devagar, tem uma lombada. Cuidado com o cachorro, olha o cachorro na rua. E a pessoa começa a falar tudo o que tá acontecendo. E aí, esse homem, nesse lugar de motorista, ele tem 3 opções. Ele tem uma pessoa competindo agora pelo lugar de motorista. Ele tá assim, não, peraí, quem tá liderando quem tá conduzindo sou eu. Você quer ficar no lugar de motorista? Aí ele pode fazer o quê? Ou ele vai brigar, começar a brigar com ela, cara, não me trata assim, começa uma treta. Medir força, né? Medir força. Ou ele vai falar assim, eu gosto tanto da minha passageira. Aí é um homem que eu digo que é o bom menino, né? Que geralmente tá ainda tentando agradar a mãe. Ele vai falar assim, eu gosto tanto dessa mulher que eu vou fazer mais uma vez a vontade dela. Eu vou então pro lugar do passageiro, já que ela quer conduzir. Ou esse homem, se estiver muito bem no masculino dele, muitas vezes ele vai falar assim, olha, o jeito que eu sei viajar é esse, eu gosto de conduzir, eu gosto de oferecer o melhor para minha passageira, e eu tô vendo que você não confia em mim, então eu vou me retirar, tá? E aí o que acontece com o homem que fica? Que é o que a gente mais vê nos relacionamentos hoje. Um homem que foi pro lugar de passageiro e a mulher que foi pro lugar de motorista. A mulher começa, agora essa viagem vai, né? Agora vai ser do meu jeito. Agora A primeira meia hora, né? A primeira meia hora. Agora vai ser minha música, vai ser minha temperatura, vai ser devagar como eu gosto e tal. Aí ela começa a sentir uma dor nas costas, assim, nossa, tô ficando cansada aqui. Aí ela olha pro lado e ela vê o quê? Meu, ele tá dormindo. Meu, ele tá ouvindo música, ele tá curtindo a vista. Eu não acredito que ele tá fazendo isso, eu tô aqui dirigindo esse carro. Que é o que mais acontece no relacionamento, que é, ele tá jogando videogame, ele foi jogar futebol, ele tá fazendo tal coisa. Teve um tiro na cabeça aqui no meu dia. E aí, essa mulher começa a reclamar que ele tá no lugar de passageiro. Aí o cara vai lá e fica, mas eu não tô entendendo, antes tu queria dirigir. Só que o que essa mulher não percebe? Que conduzir é pesado pra ela. Toda vez que a mulher conduz, por mais que no primeiro momento ela fale, agora é do meu jeito, na cabeça dela fica assim, eu não posso confiar nele pra dirigir. Então eu tenho que antecipar se vai ter uma lombada, eu tenho que ficar de olho no mapa, no GPS. Ela começa a se preocupar demais com o relacionamento e ela não percebe que isso não faz bem pra ela. Porque ela tá desconectada do sentir dela. E aí ela começa a olhar pro lado e começa a culpar esse motorista, esse passageiro. E que talvez não era um bom motorista também. Sim, Por ter permitido essa inversão, né? Exatamente, porque talvez ele realmente causou problemas ali, ele errou o caminho e tal. Mas quanto mais essa passageira fala assim, você é o motorista, você resolve isso, e eu fico no meu lugar, eu confio em você, mais esse motorista pode se aperfeiçoar. Claro que existem exceções, existem pessoas que estão muito comprometidas, que não estão disponíveis para irem ainda para o masculino, mas a grande parte dos homens consegue fazer esse movimento, tá? E aí começam então as brigas nas relações, que é a mulher hoje, no masculino, ela pega o volante, mas ela também quer estar no lugar do passageiro. E aí esse homem fica no lugar do passageiro, ele começa a esquecer o que é conduzir. E ele começa a curtir ficar ali. Isso não é muito bom pra ele, porque por mais que ele esteja curtindo, ele tá longe de tudo aquilo que faz bem pra ele. Porque hormonalmente, biologicamente, psicologicamente, o homem foi feito... Você não se sente vivo, cara. Não se sente vivo. Olha que lindo isso. É verdade. Já sentiu isso? Já, pra caralho. Isso é muito bonito. E a mulher não se sente viva. Porque eu também já fiz isso. Meus primeiros relacionamentos foram todos com homens assim. E eu me senti extremamente triste, chateada, não vista. Eu me sentia cansada. Então o homem se sente cansado, a mulher se sente cansada e esse homem não se sente vivo. São duas pessoas que estão desconectadas dos seus lugares, que fazem bem para eles, né? Certo. Então, essa é a metáfora que eu gosto para explicar como é que um relacionamento polarizado funciona e não funciona. O homem fica bem nesse lugar do motorista, onde ele provê, protege e conduz. E aí tem o que isso significa, não é necessariamente o homem ter que ganhar infinitamente mais que a mulher, esse negócio de prover e tal, não precisa ser isso. Precisa ter um homem que consiga ter isso dentro dele. Porque hoje em dia, muitas vezes, isso vai acontecer, a mulher vai ganhar mais, mas se ela tem um homem que é provedor, em outros sentidos, que ele garante toda a provisão do que é necessário das necessidades dela, isso pode acontecer dentro de um equilíbrio, tá? Depois, quando a gente fala mais de equilíbrio, a gente olha pra isso. Tá.
E a mulher fica melhor nesse lugar de passageira. Que se a gente olhar, se uma mulher for verdadeiramente honesta pra ela, é muito gostoso. É assim, gente, a gente fica com uma parte tão maravilhosa. Só que, qual é a mulher que vai conseguir fazer isso? Agora que vem um ponto importante. Só